Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Episódio de hoje vou falar sobre o jogo 1 da série entre Los Angeles Lakers e Denver Nuggets. Nuggets saíram na frente na final da Conferência Oeste, um jogaço, grande duelo, Nikola Jokic, LeBron, Anthony Davis, todo mundo jogando muito bem. Na segunda parte, eu vou receber meus amigos do podcast Splash Brothers, Leonardo Paglioni, Guilherme Taniguchi. A gente vai simular a primeira rodada do draft, as escolhas da loteria, a loteria que foi nessa terça-feira, que foi bem triste pra mim, pra todos os torcedores do Detroit Pistons. Quinta escolha pros Pistons, San Antonio Spurs vai ter a primeira escolha, vai ter o direito de selecionar o Victor Wembanyama. Ou será que vai? Escute o mock draft pra você saber. Claro que vai, já, spoiler, melhor prospecto em anos que entra no draft da NBA. Vamos começar falando do jogo 1, e antes, agradecer a todo mundo que tá começando a escutar o podcast Cara dos Esportes. Números fantásticos, o podcast disparou nos rankings. Nessa terça-feira, terceiro podcast mais escutado de esporte no Spotify, no Brasil. Não é terceiro de NBA, terceiro de esportes. Dá pra gente chegar nesse número 1. Então não deixe de seguir o feed aqui no Spotify ou no aplicativo que você escuta podcasts. Deixa 5 estrelas na avaliação, porque ajuda bastante o programa a subir nos rankings. Dá pra gente chegar nesse número 1. Vamos chegar. Então, muito obrigado a todos que estão escutando agora nos playoffs. Muita gente nova chegando nesses playoffs da NBA. Então, valeu mesmo, de coração. Vamos falar do jogo. Vamos falar da vitória do Denver Nuggets para cima do Los Angeles Lakers. 132-126. Um grande jogo de basquete. Um jogo que os Nuggets chegaram a estar vencendo por 21 pontos. E os Nuggets viram os Lakers cortar a vantagem, né? Os Lakers chegaram ali a diminuir. Eles venceram o último quarto por 8 pontos e chegaram a estar ali 3, uma posse de bola atrás dos Nuggets, que conseguiram segurar. Jogo fantástico do Jokic, 34 pontos, 21 rebotes, 14 assistências, triplo-duplo absolutamente fantástico. O Anthony Davis não tinha nenhuma chance marcando o Nikola Jokic, e vice-versa. O Anthony Davis também teve um grande jogo, 40 pontos, 10 rebotes, 3 assistências, 3 roubos de bola, 2 tocos. A diferença é que quando o Jokic está jogando assim, e ele sempre está jogando assim, ele eleva mais os companheiros de equipe. O Davis faz o dele muito bem, quando ele está jogando muito bem, ele joga muito bem, só que ele não eleva o resto do ataque como o Jokic faz, né? O Jokic, ele é o sistema, né? Ele é o esquema tático ofensivo. E o Davis não conseguia encontrar formas de desacelerar, assim como os Nuggets não conseguiam. O Jokic não conseguia desacelerar o Anthony Davis, né? Só que o prejuízo, por mais que o Davis tenha feito mais pontos, o prejuízo de quando o Jokic está jogando nesse nível é maior. Só que a partida muda a partir de um momento que o Darvin Ham faz um ajuste que eu achei muito inteligente. E méritos pro Darvin Ham, que vem fazendo uma série... Assim, uma série não, os playoffs muito bons, né? Ele tem feito ajustes, ele é um treinador calouro, mas está fazendo playoffs excepcionais. Os Lakers tiveram problemas contra os Warriors quando o Davis era arrastado para muito longe da cesta, marcando o Draymond Green. E o ajuste dos Lakers foi colocar o Davis no Andrew Wiggins, que não vinha fazendo uma boa série. Teve aquele jogo 5 muito bom, mas foi só isso. E dessa forma o Davis conseguia ficar ali um pouco mais livre para poder ajudar na defesa do garrafão. O ajuste nessa terça-feira foi: os Lakers colocaram o Hachimura em quadra no lugar do D'Angelo Russell, e o Hachimura marcava o Jokic, e o Anthony Davis ficou no Aaron Gordon. E o Aaron Gordon, ele não é um grande arremessador, ele estava mais ou menos parado ali no que a gente chama de dunker spot, né? Que é o ponto ali perto do garrafão, que é o jogador que tem como função ofensiva receber a bola e enterrar. Só que como o Davis estava no Aaron Gordon, e o Aaron Gordon estava nesse posicionamento, o Davis fica próximo à cesta e permite ao Davis fazer o que ele faz de melhor, que é proteger o aro. E foi um momento que deu uma travada no ataque do Denver Nuggets. O Jokic sofreu um pouquinho com a pressão do Hachimura. O Hachimura que
não é conhecido como um grande defensor, só que ele é muito grande, né? Ele é literalmente muito alto, muito forte. Então ele pressionou bastante o Jokic. A gente não viu o Jokic batendo tanto a bola principalmente no último quarto. E o ataque dos Nuggets deu uma travada. Os Lakers aproveitaram, o Anthony Davis continuou jogando muito bem, LeBron jogou muito bem também, o LeBron até pegar os números dele aqui, 26 pontos, 12 rebotes, 9 assistências, foi muito bem. E naquele modo, caçar os matchups. O Jamal Murray começou a ter problema com faltas, né, número alto de faltas, ele começou a caçar o Jamal Murray, e ele é muito maior, muito mais forte que o Murray, então é um matchup muito bom pra ele. Às vezes ele puxava um pouco o Jokic, só que o LeBron ele não vai ganhar tanto na velocidade atualmente, então não foi um matchup que ele buscou tanto assim, mas esse ajuste mudou o jogo, né? E foi um jogo que o Nuggets também teve um índice de acerto muito bom, né? Começou 46,9% de 3, mais de 50 a maior parte do jogo. KCP teve 21 pontos, o Michael Porter Jr. teve 15 pontos, Bruce Brown teve 16 pontos. É um jogo que o elenco de apoio do Denver Nuggets apareceu muito bem. E apareceu muito bem também porque tinha caminho livre para a cesta. Quando o Davis estava seguindo ali o Jokic. Não é de se esperar que eles vão repetir esse desempenho sempre, né? A gente viu até na série contra o Suns esse elenco de apoio do Nuggets dar uma oscilada, mas o Jokic eleva eles. O Jokic coloca eles num nível bem alto. Dói para os Lakers não terem conseguido virar esse jogo. Até em determinado momento, os Lakers, mesmo quando estavam 15, 16, 17 pontos atrás, eles estavam colocando o pé no acelerador porque parecia um jogo vencível. E eles conseguiram tornar essa partida um jogo. 23 pontos do Austin Reeves, que foi muito bem no último quarto. 17 pontos, além da defesa do Hachimura, ele teve 17 pontos vindo do banco. Foi um jogo que a equipe arremessou bem de 3, 45,8%. Dava pra ter vencido essa partida. Se não tivesse demorado, tá, pra fazer esse ajuste na marcação do Jokic. E aquela questão, né? O Darvin Ham merece crédito pelo ajuste, mas também o outro lado é crítica por ele não ter feito o ajuste antes, né? E não ter começado assim, né? E pensando no resto da série, e eu acho que vai ser uma série longa, não acho que é sustentável o Hachimura, de repente, quem sabe, começar o jogo e marcar o Jokic a partida inteira. Não acho que é sustentável. Até pra ele manter a pressão o tempo todo no Jokic é muito cansativo. E o Jokic vai encontrar uma forma ali, ele vai... Porque é uma coisa... É um ajuste no meio do jogo que te pega de surpresa. A outra é quando você tá esperando. Então não acho que é sustentável, mas acho que é uma boa opção pra você ter na sua mão. Você saber que o Jokic é incomodado pelo Hachimura. Eu até achei que seria o Vanderbilt que teria esse trabalho, né? Que faria essa função, mas ele de novo vem jogando pouco. 10 minutos, ele jogou pouco também no final da série contra o Golden State Warriors. E do lado do Nuggets, um ajuste óbvio é colocar o Aaron Gordon mais espaçado, né? Ou nesses momentos que o Lakers conseguem esconder o Anthony Davis no Aaron Gordon, você pode pensar em trazer um Christian Brown, de repente, já porque você está marcando o Davis com o Jokic mesmo, né? Que é o pensamento do Nuggets assim, tudo bem, o Davis vai ter o estrago, mas a gente vai fazer mais pontos. A defesa do Nuggets é o ataque. Eles sabem que eles não têm muito... O Aaron Gordon foi muito importante, marcando o LeBron. E mesmo assim o LeBron teve um grande jogo. Então, o ajuste dos Nuggets é mais preparado para essa pressão do Hachimura no Jokic. E eles estão confortáveis com um jogo assim, 120 a 130 nessa casa aqui. O time do Nuggets é feito para isso. Não sei se a gente vai ver um ajuste muito grande defensivo. Eles vão viver com o Jokic marcando o Anthony Davis. Mas eles sabem que quando vira ali, eles precisam que o Aaron Gordon tire o Jokic da cesta. E você pode fazer isso também em pick and roll. Pick and roll, o Jokic e o Davis, Jamal Murray com o Aaron Gordon, pra tirar o Davis. Eu achei que os Nuggets aceitaram muito deixar o Anthony Davis lá perto da cesta e não
e não puxar ele pro perímetro, que é quando os Lakers têm dificuldade. Mas é um jogo 2 que vai... Eu quero ver esses ajustes e quero ver como os Lakers vão começar. Eles vão começar de novo com o Davis no Jokic, que deu muito errado. E assim, os Nuggets precisam encontrar formas de sobreviver aos minutos sem o Jokic, né? Os minutos foram um desastre, né? Quando o Jokic esteve no banco no final do terceiro quarto, início do último quarto, foi quando os Lakers voltaram mesmo na partida, né? Então eles precisam sobreviver a esses momentos, né? Precisam ali de um pouco mais de produção do banco. Não é um banco profundo, né? Mas eles... Principalmente do Michael Porter Jr., né? Eu acho que 15 pontos é ok, mas ele pode fazer mais do que isso. E ele precisa chegar ali a casa de 20 pontos por jogo. Quinta-feira, jogo 2, 9h30, horário de Brasília. Promete bastante. Vamos passar agora pro mock draft com meus amigos do podcast Splash Brothers. Foi um mock draft que a gente fez na live, tá bem legal. Aliás, a gente não fez na live, desculpa. Que a live teve uns probleminhas técnicos, a gente acompanhou a loteria. E aí a gente fechou a live e gravou offline o mock draft, ficou bem legal. Que é a simulação das escolhas, né? O que a gente faria se a gente fosse os times. Espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso mock draft agora. Vamos simular as escolhas da loteria. A gente acabou de fazer a live aqui, reagindo à loteria em tempo real. Foi histórico para o Gui. Para mim, foi um dos piores dias da minha vida como torcedor do Detroit Pistons. Mas a gente vai simular aqui as 14 primeiras escolhas, que são as escolhas definidas aqui nessa loteria. A ordem vai ser: o Léo vai ter a primeira escolha, eu vou ter a segunda escolha, o Gui vai ter a terceira escolha, e assim sucessivamente. Léo, acho que a gente pode até ganhar um pouquinho de tempo aqui. San Antonio Spurs, óbvio, né? San Antonio Spurs... Sou eu que escolho a primeira, ou Gabs? Não era você? Não, era o Gui. Era eu. Ah, desculpa. Então, Gui, por favor, eu já botei aqui na tela, mas, por favor, Gui, desculpa, eu confundi. Primeira escolha. Que é isso, sem nenhum problemas aqui. Bem, porque, como você falou, essa escolha é unânime, não tem muito o que discutir. O melhor prospecto desde LeBron James, para muita gente, a gente até debatia aqui, antes de entrar no Reaction, se é o maior prospecto da história, porque o LeBron James veio do colegial, não disputou jogos profissionais. Obviamente, o buzz do LeBron era muito maior por ser americano e tudo mais, mas é sem dúvidas um dos maiores prospectos da história. Por quê? Porque ele tem 2,20 de altura, ele é um pivô que é muito móvel, ele dribla, ele consegue driblar, ele consegue infiltrar, ele tem chute do perímetro. Obviamente, menos de 30% de aproveitamento, porque ele chutou muitas bolas de maneira forçada em muitas situações, mas acho que para a NBA ele vai ser trabalhado nesse sentido, vai ter um time muito mais consistente no que aproveitar dele, e além das qualidades ofensivas, que é gigantesca, é um dos melhores defensores da classe, o melhor defensor da classe, um dos melhores defensores, talvez, desde Anthony Davis. Então é um combo completo de um jogador gigantesco aqui, que tem quase todas as ferramentas. Talvez o que ele não tenha ainda muito bem desenvolvido é a questão de playmaker, criação de jogadas, mas para um pivô não necessariamente é uma necessidade. E para quem viu o Reaction, o Léo mesmo falou aqui que ele já vem se desenvolvendo nessa qualidade. Então, no-brainer essa escolha. Indiscutivelmente, ele já é um jogador de San Antonio. Pra mim ele é muito superestimado como prospecto, acho que não vai dar certo. Azar do San Antonio Spurs, que vai ter que escolher ele. Mas enfim, vida que segue. Com a segunda escolha, eu vou no óbvio aqui, o Scoot Henderson, guarde de Ignite, né, da D-League, pro Charlotte Hornets. Eu acho legal o encaixe dele com o Lamelo, porque eu acho que são dois jogadores inteligentes, dois playmakers. Eu acho que você precisa ter dois ball handlers na NBA atualmente, né? Então, eu acho que um vai saber jogar muito bem com o outro. Claro, você precisa do resto do time, mas eu não acho que seja um encaixe ruim entre os dois, não. O Lamelo evoluiu muito como arremessador na última temporada e ele sabe compartilhar. Ele tem um pouco do irmão dele, né? Que o Lonzo, ele faz a bola andar, ele não é necessariamente um cara que precisa da bola o tempo todo.
Então eu acho que o Scoot Henderson com o Charlotte Hornets é um bom encaixe. E o Hornets se deu bem, né? Subiu da escolha 4 para a escolha número 2. Ótimo para eles. Léo, terceira escolha, Portland Trail Blazers. Bom, Blazers, eu aqui vou selecionar Brandon Miller, porque eu acho que é um ala que faz muito sentido com o que o Blazers precisa, que é um jogador, um outro pontuador, um arremessador muito bom, que tem um teto para se desenvolver como um bom defensor, até pelas características físicas dele. Então é um ala que eu acho que não sabemos até mesmo como que vai ser a questão do Blazers para os próximos anos, né? Se de repente o time vê que não dá certo e troca o Lillard. Mas no Miller você tem um jogador aqui que eu imagino ser um piso muito bom. É difícil você projetar e analisar o Miller imaginando que ele não vai dar certo na NBA. É um dos melhores arremessadores dos últimos anos aí. E tem um upside para ser um cara além de mais disso, né? De conseguir criar para ele mesmo, se desenvolver criando para os companheiros. A gente até na live, na reação ao vivo ali, falou sobre o Brandon Miller. E você comparou ele com o Paul George, que era uma comparação que eu também fiz no podcast há um tempo atrás. Revendo bastante jogos do Brandon Miller, você tem muitos momentos ali de Jason Tatum. Aquele cara que consegue jogar individualmente e eu acho que o teto dele é muito grande também. Por isso eu vou selecionar pro Blazers, numa posição que o time também necessita. E ele encaixa com aquela vibe Jail Blazers, né, o Brandon Miller, né? Que ele tem umas questões fora de quadra, né, Léo? Sim, tem essas questões fora de quadra que pode até fazer os times terem medo, né, de selecionar o jogador, isso faz total sentido, mas aqui pensando no que ele nos mostrou, eu acho que é uma escolha que tem outros nomes ali que poderiam fazer sentido, mas o Brandon Miller para mim é um jogador que faz total sentido o Blazers selecionar e até mesmo visando querer disputar alguma coisa, né, não só um time que vai continuar no tanque. Em termos de talento é realmente indiscutível. Quarta escolha, Gui, Houston Rockets, outro time que não está muito satisfeito com a forma como a loteria aconteceu. Um time que já tem jogadores de talento, né? Tem Jalen Green, Sengun, Jabari Smith Jr., tem o Tari Eason. Quem que você seleciona aqui para o Houston Rockets? Aqui, Gabs, é difícil debater isso, ainda mais no calor do momento e ainda mais estando contigo aqui, um torcedor dos Pistons. Mas a primeira coisa que eu pensei aqui quando eu passei a lista do resultado final da loteria, o Rockets para mim foi o perdedor dessa noite, o pior perdedor, porque eu acho que o processo de reconstrução deles é um processo atrasado em relação aos Pistons. Acho que os Pistons têm capacidade de, com menos peças, estar pelo menos disputando play-in, alguma coisa nesse sentido. O Rockets aqui se mantém no processo de tanque por mais uma temporada, talvez mais tempo do que isso, porque pelo que a gente viu do ano, eles estão muito atrasados em relação ao seu processo como um todo. E aí, olhando isso, eu não consigo ir com os irmãos Thompson aqui, seria talvez a escolha natural, mas os dois irmãos são muito crus em muitas partes do jogo ainda, então eu vou com o Jarace Walker. Dadas as escolhas que a gente tem, é o melhor piso, é o maior piso aqui. Então acho que esse Rockets precisa talvez focar um pouquinho mais em defesa, em algumas outras partes do jogo, do que talvez ser um playmaker aqui com a Amen Thompson, ou um excelente defensor, mas ainda sem muita questão ofensiva ao usar. O Jarvis Walker ainda pode ter um encaixe bom dele com o Sengun também, né? Você tem o Sengun na 5 e ele na 4, né? Acho que é um bom fit, né? Sim, e aí a gente acabou não fazendo o ponto, eu vou resgatar aqui, Léo, o Gabs, porque a gente conversou de brincar qual seria com quem a gente compararia na NBA. E, obviamente, a gente viu que o Kawhi Leonard se desenvolveu como prospecto e esse tiro é alto. Mas quando a gente olha o prospecto Kawhi Leonard, aquela primeira temporada nos Spurs, eu vejo muito do que o Walker é como prospecto e do que o Kawhi foi nos Spurs naquela primeira temporada. Eu acho que o Kawhi é um pouco mais magro, mais rápido. O Walker tem uma bola de 3 um pouco melhor do que o Kawhi. Eu acho que essa é uma boa comparação se a gente pensar lá no começo da carreira do Leonard. Quinta escolha agora. O destino
me colocando pra fazer essa escolha aqui é muito cruel. Detroit Pistons, que teve a pior campanha da NBA. Não pode deixar isso passar. O time que teve a pior campanha vai ter a 5ª escolha. Um desastre completo. Eu vou de Ken Whitmore aqui. Ala. Uou! Pelo WoW, não é a escolha óbvia. Acho que muita gente... Acho que a gente vai acabar fazendo os dois gêmeos caírem mais do que um consenso, né, no público, nos especialistas. Mas eu acho que o Ken Whitmore, ele se encaixa mais nesse time, né? Eu acho que você já tem 2 ball handlers, né, no Jaden Ivey e no Cade Cunningham. O Ken Whitmore, eu acho que ele é o perfeito complemento. Vai contra tudo que eu falei sobre você não poder draftar por fit, né? Não draftar talento. Mas eu acho que ele é muito versátil, ele é muito esforçado, ele tem um motor ali que não para nunca. O arremesso ainda precisa evoluir, mas são poucos jogadores que chegam prontos o arremesso na NBA. E eu acho que os Pistons podem se dar um luxo um pouquinho ali de escolher um cara que vai se encaixar melhor com o Cade, com o Ivey, com o Jalen Duren. Então eu vou de Ken Whitmore aqui. E você falava, né, Gabs? Diga. Você falava na live Sim. que a ética de trabalho do Ken Whitmore é, sem dúvida, um dos maiores jogadores dessa classe em termos de dedicação, estudo, treinamento. Isso conta demais para prospectos, isso conta demais para times que estão em processo de reconstrução. Você tem um cara desse que muda o vestiário. Sabe o que muda o vestiário? Vitor Wembanyama. É o Léo agora, né? Com a escolha número 6, Gabriel. Orlando Magic. É isso. E é esse legal de fazer o mock draft logo depois da loteria, que a gente não sabia para quem a gente escolher. E você me roubou o jogador, inclusive. O Whitmore era minha escolha pro Magic. A gente citou também até na live, né? O Magic tem muitos jovens, vai ter mais 2 chegando aí, 2 jogadores de loteria chegando no time. Então não é uma escolha muito simples de se fazer. E até por isso aqui eu vou num jogador que, dos disponíveis, eu acho que acaba não até sendo o melhor, mas é o que eu mais gosto, que é o Ausar Thompson. É um jogador que eu acho que, já contando que o time tem Franz Wagner, Paulo Banchero, é um jogador que pode se encaixar muito bem com eles, porque talvez a principal necessidade que a gente via no jogo dele, que é que ele não é o ball handler primário, não vai ser o jogador que vai ter sempre a bola, e consegue ser, além disso, um ótimo defensor, um jogador que é muito inteligente, é um bom passador, é um cara que cada vez mais foi assumindo o seu time também, criando mais jogadas, e eu acho que com o complemento, você tendo ele ao lado de Franz Wagner, Paulo Banchero, até podendo pensar aqui podendo ter um quinteto bem alto desse time, o Ausar Thompson é um jogador que, por ser mais completo, eu acho que ele combina mais com as características que o Magic precisa, e não só por até questão de necessidade. Como eu falei, é um prospecto que eu gosto muito, e acho que talvez não seja ele no dia do draft mesmo, saindo antes do seu irmão, mas para essa escolha do Magic eu acho que faz total sentido. O piso dele é mais alto que o do irmão, né? Ele chega mais pronto como defensor. E acho que um ponto importante, não sei se você vai concordar, Léo, ele já apresenta uma melhora no arremesso dele, né? Ele já evoluiu, ainda está muito longe. É o que vai definir o quanto que ele vai evoluir na NBA, né? Que se ele se tornar um cara ali de 36, 37% de 3, e com a defesa que ele traz, e com o playmaker secundário que ele é, né? O playmaker principal da equipe é o Paulo Banchero. Ele seria um bom encaixe no Orlando Magic. Sim, e vem melhorando, ele vem se tornando um jogador que consegue criar mais também essa separação de conseguir bons arremessos, então eu acho que por mais que não seja o forte dele chegando na NBA, não parece algo que vai impactar no jogo dele. Não imagino que a gente vai estar falando daqui a 2, 3 anos que o arremesso do Ausar tirou ele do seu melhor nível. Gui, você queria falar sobre o Ausar Thompson, né? Eu ia comentar que assim como você falou que ele mostrou evolução no chute de 3, ele também mostrou evolução no seu playmaker. Era algo que ele não tinha tão bem desenvolvido quando começou a temporada
do overtime, ele foi desenvolvendo, ele terminou a temporada aqui com 6 assistências de média, ele já conseguiu ter em algumas situações de pick and roll, bater para dentro, tocar a bola para o pivô para finalizar próximo ao aro, fazer uma jogada para o perímetro, então ele foi evoluindo nesse quesito do seu jogo, algo que, como você comentou, o Amin, o que ele já tinha de teto, ele demonstrou isso, mas só que ele não demonstrou muitas armas novas no jogo, então até por isso que ele caiu aqui no nosso mock. 7ª escolha, Indiana Pacers, Gui. Quem que eles escolhem? E agora sou eu, e aí acho que o Pacers está num estágio do seu processo, tudo bem que Haliburton foi uma excelente escolha, mas a gente não pode esquecer que o próprio time do Pacers estava num processo de potencial reconstrução. Eles têm que olhar o maior talento disponível. Se o Amen Thompson caiu nessa situação para ele aqui, eles precisam abraçar esse jogador, porque hoje a gente tem, em termos de talento, o Haliburton. Pouca coisa a mais pensando no futuro, pensando no longo prazo, fora isso. Então, a escolha certeira aqui, pensando no futuro desse time. Então, Amen Thompson é a escolha. E aí, se a gente olhar um pouco para o próprio Haliburton, com o Fox ele conseguiu jogar com um cara que não tem necessariamente um chute de fora, um cara agressivo, um cara que demanda a bola na mão, e nesse sentido o Haliburton funcionou muito bem. Então não atrapalha o Haliburton, você coloca o melhor talento nessa posição aqui ao lado do seu principal jogador. Agora sou eu com o Washington Wizards na escolha 8, eu acho que dá uma pequena queda aqui em termos de talento o draft, né? Aqui já começa. Agora a gente estaria indo pro terceiro patamar, né? Quarto tier, né? Em termos de... quarto tier. Se contar o Mariana, outro tier eu não acho que o Wizards esteja um ponto de pensar muito em encaixe. Eles têm essa questão do Kuzma, né? Que a gente não sabe se ele vai ficar, se ele vai sair. Eu vou com um cara que eu acho que é o melhor prospecto aqui nesse momento. E é um cara que é um pouco de projeto também, que é o Didi Jackson. Ala, né? E ele é o jogador mais jovem dessa classe, se eu não me engano. Ele finaliza muito... 18 pontos... Didi Jackson tem 18.4 anos. 18 anos e 4 meses. Ele precisa ganhar força ainda. Ele precisa dar uma selecionada melhor nos arremessos, mas é um jogador muito jovem, tem um controle de bola muito bom, ele é bom em catch and shoot, ele finaliza muito bem perto da cesta. Até a comparação aqui que eu coloquei com ele é o Siakam, mas acho que ele tá bem longe de chegar fisicamente ao que o Siakam é hoje, né? Mas ele é muito jovem ainda, e o Wizards, acho que em breve o Wizards vai ter que encarar uma reconstrução. E eu acho que ele pode ser essa boa peça aí para reconstruir. 9ª escolha, Léo. Utah Jazz no relógio. Quem que você vai colocar para eles? Utah Jazz, né, até diferente do Magic que eu selecionei lá atrás, é um time que você vê com muito espaço para selecionar jogadores, né? Porque teve uma temporada surpreendente até, e inclusive para eles é um pouco triste porque isso fez o time que a gente imaginava estar no topo do draft estar com a 8ª colocação apenas. Mas até por teve o Lowry com uma grande fase, né? Então esse é um jogador que a franquia imagina apostar. E o Kessler também, né? O pivô que eles conseguiram, que teve uma boa temporada de rookie. Mas fora isso, você vê muita lacuna no time. Então até por isso eu vou selecionar o Anthony Black, que eu acho que um jogador, um cara que pra você ter desde o primeiro dia ali no Jazz, tendo a bola na mão, um jogador muito atlético, tá sempre buscando atacar a cesta, né? Gerar algum arremesso. E gosto bastante do que ele pode trazer para esse time, sendo esse jogador que tem a bola, que vai precisar se desenvolver, ainda precisa melhorar a questão de tomar as decisões, de buscar o melhor arremesso, mas ele parece, até por ser um armador muito alto, né, e tem muito potencial para ser esse cara do time, pode ser um jogador ali para assumir essa função no Jazz e no time perfeito, que ele vai poder, desde o início, ter bons minutos e já aproveitar para se desenvolver, porque, como eu falei, ainda é um cara que precisa de um pouco de tempo para se tornar realmente esse jogador aí, de ser esse principal armador de uma franquia, mas tem muito talento, gosto bastante dele, e também se mostra um grande defensor de perímetro, que é algo que o Jazz também tem por cultura, né, nos últimos anos. Então é um cara que eu acho que na aposta aqui é no que ele pode se tornar ainda mais, né?
Ele é muito comparado ao Lonzo Ball, né? Sim, tem muitas comparações com o Lonzo Ball, faz total sentido. E acho que até ofensivamente ele pode mais. Ele pode ser, como eu falei, esse cara que, tendo a bola, consegue infiltrar um pouco mais, gerar melhores arremessos. O Lonzo Ball a gente vê que ao longo do tempo ele deixou de ser esse cara mais agressivo, né? E nunca desenvolveu isso na NBA. A 10ª escolha agora, Dallas Mavericks. O Gui tá com a câmera fechada, não sei se ele tá aqui entre nós ainda. Estou. Eu até mandei no nosso grupo lá, minha internet deu uma oscilada, então eu fechei a câmera aqui, mas acho que vamos ver se voltou agora. Mas estava travando a fala de você. O pessoal no YouTube poder ver a sua cara de felicidade, que eu tô querendo dar um soco aqui pela webcam. 10ª escolha, Gui, Dallas Mavericks. Bem, aqui você falou da minha felicidade. Se eu sou o general manager dos Mavericks, estaria muito feliz também. O Léo comentou na live que a gente gravou agora há pouco que Taylor Hendricks poderia ser uma escolha do Mavis. E eu, particularmente, no meu big board, não teria o Hendricks sobrando até a 10. E isso se desenhando. É um excelente ala, é uma necessidade deles. É um ala que tem uma boa capacidade defensiva. É um ala que tem um chute de fora. Então atende basicamente, quando a gente vai marcando check, atende todas as necessidades do que o Mavericks busca nesse draft. E eles sairiam, no meu modo de ver, ainda com o melhor jogador disponível aqui das escolhas em questão. Então acho que a escolha é no-brainer aqui para o Mavericks poder sair com o Hendricks, que atende muito das necessidades, traz defesa, traz chute, se movimenta sem a bola no ataque, não é um cara que fica estático, busca movimentações com cutter, com posicionamento ali para chutar, chutou quase por 40% nos chutes do perímetro, então um cara muito bom que chega aqui para jogar em Dallas. Não sei se você vai concordar, aí, mas eu acho que ele é meio que ele não tem um teto tão alto quanto o Jabari Smith, né, do ano passado, mas eu acho que ele traz algumas das mesmas coisas, né? Esse cara que a pior versão dele vai ser um bom operário da bola, né? Um bom role player. Eu vi até a comparação e achei que faz sentido, pensando no Jeremy Grant. Sim. O que ele foi no começo de carreira no Thunder, o que ele se desenvolveu nos Pistons e o que ele é hoje no Blazers. Então acho que até essas fases de piso e teto é uma boa comparação. E aí não sei se você quer passar, Gabriel, para os ouvintes aqui que estão acompanhando, como a gente já passou 10 escolhas, como ficou nosso top 10 aí? Vamos passar aqui, né? O primeira escolha, San Antonio Spurs selecionou um tal de Vitor Wembanyama, que vai ser bust, com certeza. Segunda escolha, o Hornets selecionou o Scoot Henderson, guard. Terceira escolha, o Blazers selecionou o Brandon Miller, ala de Alabama. Quarta escolha, o Rockets selecionou o Jarvis Walker, ala pivô ali do... esqueci a universidade dele, Auburn, se não me engano. Quinta escolha... Houston, né? Houston, verdade. Quinta escolha, Detroit Pistons selecionou o Ken Whitmore, ala. Sexta escolha, Orlando Magic selecionou o Walter Thompson, ala armador também. Sétima escolha, Pacers selecionou o Amen Thompson, também mesmas posições. Oitava escolha, Wizards selecionou o Gigi Jackson, ala. Nona escolha, Jazz selecionou o Anthony Black, armador. Décima escolha, o Dallas Mavericks selecionou o Taylor Hendricks, ala, Universidade de UCF. 11ª escolha, agora é minha vez, Orlando Magic, que no nosso mock aqui já escolheu o Walter Thompson. Eu vou aqui para eles de Keontae George, o guard de Baylor. Ele é um cara que eu acho que o Magic precisa, que é um guard ali pontuador. Um cara que tem uma bag, né, como dizem nos Estados Unidos, grande, tem muitas opções de pontuar, bom arremessador, excelente ball handler. Ele precisa evoluir defensivamente, principalmente a intensidade dele defensivamente, mas é um time muito grande do Orlando Magic, né, fisicamente. Né? Então é um time que já tem bons defensores nas alas, então acho que dá para esconder ele um pouco melhor. Então eu acho que ele seria um bom encaixe aqui pro Orlando Magic. O que você acha, Léo, do Keontae George de Baylor?
Eu gosto do Kionta, eu acho que é um jogador que, até pensando nesse time do Magic, né, ele é um jogador que também se movimenta muito bem sem a bola, você vê ele, é muito foco dele jogar sem a bola, e como você falou também, um bom pontuador, um cara que consegue criar boa separação. Então, é difícil você pensar como o Magic dá minutos para todos esses jovens, né, porque até mesmo antes dessa loteria, você já tem muitos jovens na equipe. Então, obviamente, é mais um armador para esse time, só que pegando um bom valor aqui e que eu acho que consegue encaixar bem, você pensando ali nos quintetos titulares, até mesmo outros jogadores ali vindo do banco, eu acho que ele pode encaixar bem com o que o Magic tem. E é mais um talento, né? Se de repente o Magic conseguir tirar mais um ou dois bons jogadores disso, não dá pra reclamar, né? O que você acha dele, Gui? E aí, uma comparação, até para provocação, que o Léo tinha feito essa comparação no podcast, eu acho uma comparação que combina bem, se a gente olhar até com o início da carreira do Bradley Beal. Ele tem um pouco desse potencial de jogador, é um playmaker, pode jogar sem a bola, pode fazer muita coisa. E o draft do Magic aqui, acho que nenhum torcedor ficaria triste em sair com Alzar Thompson e Keontae George. Eu fiquei muito em dúvida, vou ser sincero, fiquei muito em dúvida entre o Keontae George e o Cason Wallace. Muito bom também. Eu acho que o Keontae George, ele ser o melhor criando o próprio arremesso, eu acho que é mais o que o Magic precisa, né, nesse momento. Agora é a vez, 12ª escolha, é a vez do Gui ou do Léo? Léo, né? Minha. Sou eu. Não. Você escolheu Você, Léo, sou eu. É o Léo, porque você escolheu o Taylor desculpa. Hendricks, O KC, Léo, 12ª escolha. O Thunder é outro caso, né? De time que já tá dando muito certo até, né? Pelo talento que eles têm tão jovem. Tem muitos jovens em todas as posições ali. Tem o chat pra voltar. E até por isso eu vou selecionar um jogador acho que faz total sentido pra eles. Até pensando nesse desenvolvimento, podendo vir do banco, sendo um arremessador. Que é o Gradey Dick. A gente falou do Dick recentemente no podcast. É uma comparação perfeita com o Kevin Huerter. Aquele jogador que vai se movimentar muito sem a bola, vai conseguir arremessar. Quando chegar nele, ele vai ter os cortes em direção à cesta também, vai conseguir dar um bom passe, finalizar ali com uma jogada de meia distância. Então é um jogador que eu acho que faz total sentido na NBA. E você vem nas peças que o Thunder já tem no time, o Shai, com o Giddey, jogadores que criam, né? O Jalen Williams, que cresceu muito nessa temporada, teve um ótimo ano de novato. Você imagina que com um jogador mais secundário, um cara que pode estar se movimentando em quadro enquanto os outros jogadores estão criando jogadas, acho que faz total sentido pro Thunder. E é mais um jovem aí pra encher esse elenco. Né? O cara chutou 40% de 3. Como o Léo falou, se movimenta muito sem a bola, dá muita opção, abre espaço ali na sua movimentação off-ball. Então, hoje para a NBA é algo que faz muita diferença ter um cara com essa movimentação. Obviamente, eu ia brincar que o Léo falou que a comparação olhando o nosso querido Kevin Huerter, o Dick também tem a comparação de ser um shooter branco, né? Porque ele traz todos os aspectos, qualidades e defeitos do shooter branco. Ele não ajuda com o estereótipo, tem um físico né? tão bom. Nem um pouco. Ele não tem uma boa defesa, muito pelo físico, ele é muito dedicado, mas obviamente acaba sendo aproveitado pelo seu físico, mas menos avantajado, mas é um gatilhaço. Eu até ia tentar comparar ele com o Malik Beasley, de repente, né, pra dar uma aliviada ali no Variada. dar um estereótipo, né? Vai ter muita gente que vai falar Austin Reeves agora, que eu acho que Austin Reeves é um nome em alta, né? Qualquer alarmador branco, né, que entra no draft. Mas eu gosto do Gradey Dick. Eu acho que ele é um cara muito útil na NBA atualmente. Um cara que espaça a quadra. A gente viu o contrato que o Duncan Robinson recebeu, né, há alguns anos atrás. Minha vez agora, né? Sou eu, você, né? Raptors. Agora é o Gui. Gui, por favor. Eu tô muito em dúvida entre dois nomes aqui, porque, como o próprio Gabs falou, Cason Wallace cair até a 13ª escolha, acho que também é um bom ponto, e acho que não dá para deixar passá-lo aqui. Eu estava muito em dúvida pensando no Nick Smith, porque eu acho que ele tem um teto de playmaker maior aqui, mas acho que o Cason Wallace, olhando o piso que ele já entrega hoje, um bom defensor ali na posição de armação, um cara que também consegue
criar suas próprias jogadas, então acho que é o melhor jogador disponível. Ele tem um teto de evolução para se tornar um shooter, melhorar seu shooter e também melhorar seu jogo de infiltração, e de largada ele já chega sendo um titular aqui dos Dinos, podendo agregar num time que valoriza demais a defesa e também tem a capacidade de criação de jogadas. Então acho que o Cason Wallace é a escolha aqui que eu faria para os Raptors. Justo, é o cara que eu queria pro Pelicans, e eu acho que o board não ficou muito bom pro Pelicans aqui, porque eu vou com o melhor jogador disponível, mas eu não sei se é o melhor encaixe aqui, mas sinceramente eu acho que outro jogador aqui seria um chamado reach, né, quando você escolhe um jogador mais cedo que deveria. Eu vou de Jalen Hood Schifino, né, Schifino, sei lá. É um bom defensor, é um bom defensor de perímetro e um ótimo tamanho, é bom no mid-range também, muito inteligente. É um time do Pelicans que tem ambições grandes e, assim, vamos ver como é que vai desenvolver o arremesso dele. E acho que de novo, vale para todos os jogadores aqui no draft, né? O teto de muitos desses jogadores aqui vai ser definido por quanto que o arremesso vai se desenvolver. Mas das escolhas de loteria é isso. Diga. Eu só ia comentar que se ele não se desenvolvesse o arremesso de 3, ele é um cara que tem um chute de mid-range muito bom, né? Talvez, acho que é o melhor chute de mid-range dessa classe. Então, a questão é que o Pelicans já tem muito disso, né? Sim. Mas pensando em jogadores que a gente não escolheu aqui, né? A gente falou que a gente ia simular a loteria, né? Em breve a gente deve fazer aqui uma primeira rodada inteira. Mas, Gui, quais são os melhores disponíveis ainda no board? Os melhores jogadores nos seus rankings aí? Eu gosto muito do Nick Smith. Eu falei um pouquinho dele. Acho que ele tem uma capacidade... Aquele clássico sexto homem que chega capaz de pontuar basicamente todos os níveis. Então, num time onde é que ele chegar, se ele conseguir melhorar a defesa, ele pode se tornar um titular. Gosto muito também do Jordan Hawkins, o melhor jogador do time campeão da NCAA por UConn. Acho que é um cara interessante. E para citar 3 aqui, Gabriel, eu vou citar um projeto. Ryan Rupert, que não teve tanta minutagem, mas mostrou um teto de playmaker, de defesa interessante. Então é um cara que é um francês que joga no basquete neozelandês. Então acho que pegar 2 caras com um piso mais talvez consolidado e um prospecto aqui que pode ser uma das grandes escolhas daqui, dependendo do seu desenvolvimento. Léo, algum aí que você queira citar também? Para não citar outro aí que o Gui falou, estaria o pivô do Barcelona, né, James Nagy, que é um pivô muito atlético, com uma grande envergadura, é um cara que bem jovem ainda, né, e apesar de jogar poucos minutos, né, ali com o Barcelona, ele já mostra ali que é um tipo de pivô que tem muito na NBA hoje, né? Aquele cara muito atlético, que consegue espaçar a quadra ali com a sua envergadura, recebendo ponte aéreas e sendo um grande protetor aí de garrafão. É uma classe que não tem muitos pivôs, até depois do Wemba, né? E eu acho que, apesar de não ter tantos pivôs assim, acho que é uma boa aposta ali na metade do primeiro round, quem sabe ali final de primeira rodada, porque é um cara que tem bastante talento e se de repente cair num time que tá desenvolvendo jogadores, ele pode ser um cara aí pra ficar de olho. Caramba, cada vez que eu vejo o nome do Wembanyama, cada vez que você cita o nome do Wembanyama, é uma facada no meu coração. Meu Deus. Tudo isso esse ano jogado no lixo. Esse ano de sofrimento. Não vi um jogo relevante do Detroit Pistons esse ano. Mas é isso. Pra quem tá escutando no podcast Splash Brothers, podcast Cara dos Esportes também, eu posto episódios de NFL também, de NBA. Tem meus vídeos lá no TikTok, no Instagram. Me acompanha lá no Twitter. É tudo @Cara dos Esportes. Me siga lá. E pra você que tá escutando no podcast Cara dos Esportes, Léo, como é que o pessoal acompanha o podcast Splash Brothers? @podcast SplashBR, você pode seguir a gente no Twitter e no Instagram. E Splash Brothers em qualquer agregador de podcast. É só acompanhar. Toda segunda-feira tem edição nova. Nesses playoffs estamos soltando podcasts extras também, falando sobre os playoffs. Então, estamos a todo vapor, também já analisando cada vez mais o draft, olhando todos esses prospectos que estão para entrar na NBA. Então, muito obrigado, foi muito legal essa dobradinha aqui. Vocês são um podcast co-irmão aqui do podcast Cara dos Esportes. O Léo foi o primeiro convidado
pra falar sobre NBA aqui no podcast Cara dos Esportes. Quando eu criei o podcast Cara dos Esportes, não era nem Splash Brothers ainda o perfil dele, era... Nem lembro o que era, mas é... Comentando NBA. Comentando NBA, exatamente. Foi o primeiro convidado. Acho que foi o primeiro convidado. Não foi o primeiro convidado no geral. Porque eu tive um de NFL antes. Mas foi o primeiro de NBA. E o Gui também já participou muitas vezes aqui. Então, assim, se eles são os Splash Brothers, eu sou, de repente, o Jordan Poole. O Kevin Durant. Não, que Kevin Durant? André Iguodala, no máximo. Leandrinho, talvez, nos times ali na primeira era. Shaun Livingston, talvez, quem sabe. Mas foi bem legal fazer essa dobradinha. Gui, muito obrigado e parabéns aí. Se eu falar que eu tô feliz por você, eu estaria mentindo. Mas parabéns aí pelo seu Spurs ter o Wembanyama. E mais aí 15 anos de dinastia. Pop não vai aposentar nunca mais. E parabéns aí. Valeu, Gabs. Eu sei que apesar da frustração, é um agradecimento legítimo aqui. Mais obviamente. Vai demorar uns dias para você absorver aí e olhar. Dias, anos, décadas. Mas só para reforçar, para quem tá aqui pelo Splash Brothers, o Gabriel não comenta só de NBA. Ele tem um canal. Um dos carros-chefes falando de NFL, então obviamente a gente está num momento que não está tendo muita coisa, mas a gente sempre recomenda o canal do Gabriel falando para NFL, porque é um dos principais podcasters aqui, não só de NBA, mas também de NFL do Brasil. Então acompanhe também o que ele produz de conteúdo relacionado a esse tema, porque tem muita coisa bacana. Então espero que vocês tenham gostado, vocês ouvintes. Tenho gostado dessa dobradinha aqui. Vai ao ar no meu podcast, vai ao ar no podcast do Léo e do Gui. O podcast Cara dos Esportes, episódio de NBA, vai ter mais algum episódio essa semana, não defini o dia ainda. Provavelmente na quinta-feira. Tem um episódio de NFL na quarta-feira, que é exclusivo para os apoiadores. E no domingo, com certeza vai ter um episódio de NBA e um episódio de NFL. E o episódio de NBA já tem até convidado, vai ser o Vitor Buratini, do Camisa 23. Splash Brothers, quando que é o próximo episódio? Vamos, além desse mock aqui, né? Vamos ter aqui segunda-feira o próximo episódio, né? Tradicional ali. E também participando em lives com o Jumper nessa semana, especialmente na quinta-feira. Então é isso. Não sabemos, né, Léo? Quem sabe a gente não apareça aí sexta-feira, sei lá, alguma coisa assim. Eu vou dizer pro nosso ouvinte agora a realidade. O Gui tem o Wembanyama. Então o Gui agora está cagando para playoffs. Eu acho que o Gui nem vai assistir mais jogo. Bem, vamos nos despedir agora. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Como diria o Choque de Cultura, vamos encerrando o programa com um clima lá no alto, depois dessa fala do Leonardo. Eu não acredito nisso. Não acredito. Acabou o podcast.